Como os irmãos sabem, este ano de 2018, o lema da nossa igreja, e quando falamos de igreja estamos a falar do geral, de todas as congregações e de todos nós, é movidos pelo Espírito Santo. Tem sido este o lema que nós estamos a tratar durante todo o ano. É verdade que não são todas as pregações que vão falar disto, mas o mais importante do que as pregações todas é que verdadeiramente cada um de nós reconheça que necessita da pessoa do Espírito Santo. Eu preciso da pessoa do Espírito Santo. Vocês precisam da pessoa do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo de Deus a mover-se em nós e através de nós, nós estamos tão limitados, que jamais poderíamos ser vencedores. Mas por causa da pessoa do Espírito Santo que mora em nós, desde o dia em que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, passou a fazer habitação no nosso coração. E eu agradeço a Deus porque Ele nos deu o seu Espírito Santo. Agradeço a Deus, meu irmão, minha irmã, pela presença gloriosa do Espírito Santo. E neste mês de março, nós tínhamos falado sobre a oração, a pessoa do Espírito Santo na oração. Como vocês sabem, orar é falar com Deus, orar é comunicar com Deus, orar é estar na presença de Deus, orar é abrir o nosso coração para Deus, orar, como alguém disse, é o nosso respirar, espiritualmente falando. Da mesma forma em que nós necessitamos de respirar para sobreviver, para viver, nós necessitamos da oração para sermos mais que vencedores. Crente que não ora, crente que não entende o poder da oração, é um crente que ainda não se apropriou de tudo aquilo que Deus lhe deu. E Deus deu-nos a nós não a reza, mas a oração. Porque a oração é sentida, a reza é repetida. Quando eu oro, eu estou a abrir o meu coração. Quando eu rezo, eu apenas estou a utilizar algo que já memorizei, que não tem grande valor. Porque o que tem mais valor para Deus é aquilo que sai dos nossos corações. O que tem mais valor para Deus é aquilo que sai dos nossos corações. É a sinceridade que vai no nosso íntimo. Se há alguém que conhece como somos e tudo o que está lá dentro, esse é Deus. Nós nem sempre, e podemos ter grandes amigos, e inclusive a nível familiar a nossa esposa, o nosso esposo, mas nenhum deles exatamente sabe aquilo que está lá no mais íntimo. Ninguém. Só nós e Deus. Só nós e Deus. Mas quando nós abrimos o nosso coração para Deus, nós estamos a esvaziar num sentido e estamos a despir-nos. Perante Deus, não estamos a ter nenhum tipo de preconceito. Os irmãos sabem que muitas vezes nós medimos as palavras. Há pessoas com quem nós medimos as palavras. Porquê? Porque achamos que não podemos ser tão sinceros como gostaríamos de ser. E há pessoas que não estão nem sequer sabem ouvir a sinceridade do coração dos outros. Estamos a estudar agora, às quintas-feiras, o livro de Jó. E Jó era mal interpretado, Jó era mal entendido porque abriu o seu coração. E os seus amigos, ao princípio, estiveram ali com ele. Mas depois era só julgá-lo. Cada palavra que Jó dizia, cada julgamento que tinha. E há um que não nos julga dessa forma, é Deus. Ele conhece a sinceridade, a necessidade, o mais íntimo que está nos nossos corações. E podemos ter a certeza que nem sequer, mesmo quando erramos, e nós podemos dizer uma palavra que não é mais correta em português, podem ficar descansados que Deus não se vai rir de vocês. Se eu cometer uma calinada na gramática, Deus não se ri de mim. Coisa que eu não direi das outras pessoas. Porque estarão logo a dizer, olha, ele disse mal aquela palavra. Deus não está a olhar para o facto de que eu disse mal uma palavra. Ele está a olhar para a sinceridade que há no meu e no teu coração. Isto é que é o mais importante. Isto faz-nos chegar a Deus com quê? Com confiança.
Vocês sabem que quando nós chegamos ao pé de uma pessoa que não sabemos se nos vai criticar, nós ficamos com medo, com receio. Mas quando estamos ao pé de alguém que sabemos que não vai olhar para as nossas falhas, nós começamos a sentir-nos bem. E assim deve ser a oração. Perante Deus, Ele não se importa que tu choras, Ele não se importa que tu rias, Ele não se importa nem sequer que te comece a sair uma coisinha aqui pelo nariz quando estás a orar, porque Ele sabe que tu estás a abrir o teu coração na sua totalidade. Ele não olha para essas coisas, mas Ele olha sim para a tua honestidade, a tua sinceridade, a tua verdade, aquilo que tu és. E sabe, Deus conhecia muito bem que nós, como seres humanos, temos limitações. E temos limitações. Porventura há aqui alguém nesta manhã que não tenha limitações? Não acredito. Todos temos limitações. O Senhor Jesus, durante o tempo que esteve com os seus discípulos, Ele, podemos assim dizer, foi tudo para eles. Foi um amigo, foi um pai, foi um mestre, foi um consolador. Mesmo tratando com pessoas tão diferentes entre elas, Ele tinha uma preocupação a que cada um deles um dia pudesse chegar ao céu. E ainda hoje Jesus tem uma preocupação com cada um de nós que estamos aqui. Ele quer que todos os que estamos aqui cheguemos ao céu. Por isso Ele disse, eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem é que Deus quer que tu e eu estejamos no céu. O inimigo, sim, esse quer levar o ser humano para o inferno. Mas Deus quer nos levar para o céu. E não somente Ele nos quer levar, mas Ele deu-nos tudo aquilo que nós necessitamos para chegar ao céu. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então Jesus é o caminho. Se tu queres chegar ao céu, só tens um caminho. E esse caminho é Jesus. Depois Ele também declarou, eu sou a porta. Aquele que por mim entrar, salvar-se-á. Há muitas portas, mas há uma só porta da salvação. E essa porta chama-se Jesus. É verdade que Jesus não estaria, humanamente falando, todo o tempo com os seus discípulos, como não esteve. Fisicamente falando. Mas Ele está espiritualmente aqui conosco. A sua presença é real, a sua presença é autêntica. Mas Ele, antes de sair, Ele sabia muito bem as limitações do homem e Ele prometeu que lhes enviaria o Espírito Santo para estar com eles. E há uma palavra que Jesus utiliza, que esse Espírito Santo seria o Consolador para eles, que seria também o advogado, o defensor, aquele que estaria com eles todos os dias, até à consumação dos séculos. Então o Espírito Santo tem uma função fantástica. E em Romanos, capítulo 8, versículo 26, e eu vou ler numa linguagem mais popular, depois vou repetir este mesmo versículo numa versão mais, digamos assim, comum, mas este versículo primeiro que vou ler diz assim, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Então eu vou ler. O Espírito Santo, Romanos 8, 26, vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. O que está aqui a dizer as Escrituras, em primeiro lugar, é que existem momentos em que nós estamos subcarregados, até desanimados ou desesperados, não sabemos como orar, nem por que orar. E o Espírito Santo, que mora
em nós, vem em nosso auxílio. É bom saber que tu e eu temos diariamente alguém que vem em nosso auxílio. Ou seja, não estamos sozinhos. Deus não nos deixou desamparados, Deus não nos deixou abandonados, Deus não nos deixou aqui à deriva. Diz que o Espírito Santo vem em nosso auxílio. Meu irmão, nos momentos mais difíceis, lembra-te que tu não estás sozinho. Geralmente os momentos mais perigosos para nós são os momentos em que nós pensamos que estamos sozinhos. Os grandes problemas do ser humano não vêm geralmente quando ele está acompanhado. Vêm quando ele está sozinho. As grandes tentações vêm quando o homem está sozinho. E o inimigo gosta de aproveitar-se da solidão para atacar. E a solidão é algo que o inimigo muitas vezes utiliza para ver se nós fracassamos, para ver se nos derrota, para ver se nós ficamos dentro de um buraco, dentro de um abismo. Mas nós temos que nos lembrar que o Senhor nos deixou o seu Espírito Santo para nos auxiliar. E Ele não nos deixou o seu Espírito Santo para nos auxiliar apenas em algumas áreas. Em toda a minha vida, em toda a tua vida, nós necessitamos da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas quando eu estou aqui no culto. O Espírito Santo não é apenas quando eu estou a ler a palavra ou quando eu estou a orar. O Espírito Santo sempre está presente em nós para nos auxiliar. O problema é que nós às vezes esquecemos isto. Às vezes nós não nos lembramos que Deus nos deu o seu Espírito Santo para ser um auxiliador da vida diária. E certamente em muitas áreas da nossa vida, se nós contássemos com a pessoa do Espírito Santo, as coisas seriam mais facilitadas. Porque muitas vezes nós atuamos na nossa capacidade intelectual. Outras vezes nós nem sequer nos lembramos que o Espírito Santo mora em nós. E devíamos nos lembrar que Ele vive em nós. E sabe, é precisamente aqui no auxílio que o Espírito Santo entra. Ou seja, Ele toma as nossas dores para si e nos ajuda a orar. Quantas vezes tem acontecido que vamos estar num momento de oração e nesse dia falta-nos tudo? Não sabemos, não temos palavras, não temos força. Nunca vos aconteceu isso a vocês, pois não? Não. Acontece muitas vezes. Às vezes até parece que nem temos palavras. E às vezes parece que não temos força. E às vezes parece que nos falta tudo, até o respirar dói. Mas há uma coisa, Deus conhece a nossa sinceridade. E quando nós nos colocamos diante de Deus e somos sinceros, Deus sabe aquilo que somos. Deus sabe aquilo que somos. E sabe, Jesus, no Evangelho segundo São João, no capítulo 14 e no versículo 16, disse: E eu, fala Jesus, pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, e há outras versões que dizem outro consolador, para estar com vocês para sempre. Para estar com vocês para sempre. Não é em alguns momentos da vida. Ele estará convosco para sempre. Agradeça, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, a Deus por me ter dado o Espírito Santo que está comigo para sempre. Não está apenas nos momentos que eu mais necessito, mas está em todos os momentos, ok? Em todos os momentos. Há crentes que parece que só se lembram de Deus quando as coisas estão mal, quando há dificuldade, quando há aperto, quando há tribulação. Mas isso é mentira. Deus sempre está connosco através do seu Espírito Santo. Aleluia. E Ele se quer fazer presente. Esta palavra em João 14,16, esta palavra que nesta versão está como conselheiro, que Cristo usou
para referir-se ao Espírito Santo é uma palavra que vem do grego e que no grego é a palavra parakletos, que significa chamado para ajudar ao lado de. Chamado para ajudar ao teu lado e ao meu lado. Então o Espírito Santo foi dado para estar ao meu lado continuamente, ao teu lado continuamente. Isto para te dizer que tu não estás sozinho, tu não estás sozinha. O Espírito Santo está ao teu lado para te ajudar. Aleluia. É verdade que também este paracletos pode ser traduzido como ajudante ou como assistente. Alguém que me assiste. Vocês sabem, por exemplo, alguns gabinetes médicos têm sempre o ajudante que lhe está a dar, somente nos dentistas, não é? Aquelas coisas que o médico necessita para fazer o seu serviço. E o Espírito Santo está ao nosso lado para nos ajudar em todo o serviço, em tudo aquilo que nós necessitamos. Também há outras versões que utilizam esta palavra paracletos como intercessor. E a maioria dos irmãos conhecem um versículo que está em 1 de João 2:1, 1 de João 2:1, que diz: se porém alguém pecar, temos um intercessor, noutros diz, temos um advogado, ok? Um advogado, ou seja, um paracletos, junto ao Pai. Isto para dizer, meu irmão, minha irmã, tu não estás sozinho. Tu não fiques com medo. Tu não fiques desesperado. Tu não fiques numa situação caótica. Lembra-te que tu tens alguém que está a preocupar-se contigo. Eu fico tão contente porque o Espírito Santo preocupa-se comigo e preocupa-se contigo. Deus não nos deixou sozinhos. Por isso nós devíamos ser as pessoas mais agradecidas que há na face da terra. Porque o Senhor nos deu o seu Espírito Santo para estar continuamente ao nosso lado. E o Espírito Santo, ele foi também enviado para nos ajudar e auxiliar nas nossas orações. A oração é o que alguém também disse, é uma luta espiritual. E eu acredito nisto. A oração não é apenas, irmãos, e desculpem utilizar esta expressão, a oração não é uma rotina. Cada vez que o irmão ora a Deus verdadeiramente, você está a travar uma luta. Porque o inimigo não quer que eu confie no Pai. O inimigo não quer que você confie em Deus. E quando você está a orar a Deus, você está a dizer que confia em Deus. Você está a dizer que confia naquilo que Deus pode fazer através dessa oração. E o inimigo não quer que eu e tu confiemos em Deus. O inimigo não quer que eu e tu depositemos confiança total e absoluta na pessoa de Deus. Porque ele sabe que está derrotado. E quanto mais a igreja ora, quanto mais o povo ora, quanto mais o povo acredita no poder da oração, menos o inimigo pode fazer contra nós e contra aqueles que estão à nossa volta. É por isso que a igreja tem que entender o valor da oração. Vocês sabem, irmãos, porque é que a vida de alguns crentes é uma vida bastante frágil, uma vida bastante agitada, porque infelizmente, irmãos, às vezes nós não oramos o que deveríamos orar. Eu já tenho dito isto. Não é em vão que de todas as atividades espirituais que nós temos, a oração é aquela que mais custa. Não é? Somos sinceros, temos que admitir que é. Há coisas muito mais fáceis de fazer, mas muito mais fáceis. Agora, quando nós nos propomos orar, sempre temos uma guerra, sempre temos uma dificuldade, sempre temos uma luta. Porque, irmãos, o inimigo não quer que o povo de Deus ore. O inimigo não quer que o povo de Deus acredite no poder da oração. O inimigo não quer, porque o inimigo sabe que quanto mais nós nos envolvermos numa vida de oração, mais vitória vamos obter. É por isso que Deus quer levantar um exército de intercessores, de homens e mulheres que confiam no poder da oração. O apóstolo Paulo é um desses homens que nos dá o exemplo de que ele acreditava no poder da oração.
quando nós estudamos a sua vida, o seu ministério, quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, lemos as cartas que ele escreveu, nós verificamos que a oração fazia parte da sua vida cotidiana. Ele sabia que precisava da oração em todo o tempo. Ele era um homem que orava pelos irmãos, ele era um homem que intercedia pelos irmãos, ele era um homem que se preocupava com a vida de oração. E nós necessitamos preocupar-nos com a vida de oração, orar mais e mais ao Senhor. Aleluia! Por que é que nem sempre sabemos como dizer as palavras certas quando oramos? Porque nós temos muitas limitações perante um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão excelente. Às vezes, irmãos, inclusive chego a pensar que não tenho as palavras suficientes com as quais expressar a minha gratidão e o meu agradecimento pela limitação do meu vocabulário. E é aí que o Espírito Santo faz um grande milagre. O Espírito Santo começa a interceder por mim, começa a pôr palavras na minha boca que eu às vezes não as entendo, mas começo a sentir-me tão bem, tão bem, tão bem, e a boca abre-se e começam a sair palavras com as quais eu sei que estou a falar das grandezas e das maravilhas de Deus. Eu não entendo, é esse o grande milagre que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os crentes começaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. E eu animo cada um dos meus prezados irmãos na vossa casa a falar mais línguas. Se ainda não és batizado com o Espírito Santo, eu quero dizer-te que Deus quer batizar-te com o seu Espírito Santo. Essa promessa é para todos os filhos de Deus. Essa promessa é para todos aqueles que verdadeiramente confiam que as promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. Que as promessas de Deus ainda hoje se cumprem e que o Senhor quer capacitar-te, aleluia, para que tu, através desse milagre fantástico que Deus opera em nós, tu o possas glorificar como Ele é digno de ser glorificado. É por isso que o apóstolo Paulo podia dizer que falava mais em línguas que todos os outros. Ou seja, ele tinha o hábito, nos seus cultos devocionais, depois de não ter palavras, depois muitas vezes não saber o que dizer, ele deixava que o Espírito Santo falasse, aleluia, ele deixava que o Espírito Santo exprimisse através da sua boca e ele colocasse palavras que magnificavam, que glorificavam, que exaltavam o nome que é sobre todo o nome. E se há alguém aqui nesta manhã que é digno de ser adorado, que é digno de ser exaltado e engrandecido, esse é o nosso Deus. Ele quer dar-te estas palavras para tu glorificares a Deus como Deus é digno de ser glorificado. Aleluia. Então, agora numa versão corrente e normal diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, e veja o que está a expressão, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, eu não consigo decifrar, mas o Espírito Santo está a interceder por mim. Quantos irmãos aqui já sentiram essa graça de Deus sobre a sua vida? Levante o seu braço. Em que não tínhamos as palavras, não sabíamos como, mas o Espírito Santo começou a interceder, o nosso coração começou a aquecer, o ambiente à nossa volta começou a mudar e nós começámos a glorificar o nome do Senhor, a exaltar o nome do Senhor. Uma alegria veio sobre as nossas vidas. Em momentos chorámos, em momentos rimos, mas sentimos em paz, uma paz tão grande, que é aquela paz que vem de Deus, é aquela paz para a qual nós não temos palavras para explicar como é essa paz, mas aquilo que se sente nem sempre se tem que explicar, porque somos nós que sentimos.
sentimos. E ninguém me pode dizer a mim nem a ti, essa foi a tua experiência, é a minha experiência, e eu não admito que ninguém vá contra aquilo que eu experimentei. Aquilo que eu experimento com Deus, aquilo que tu experimentas com Deus, é algo muito pessoal, é algo muito íntimo, que ninguém tem o direito de criticar, ninguém tem o direito de colocar isto ou colocar o outro. Uma coisa é certa, todos aqueles que experimentamos esta presença gloriosa do Senhor, sabemos que é muito bom. É muito bom. Não há coisa melhor do que nós sermos cheios do Espírito Santo. Amém? E olha que não é cheio da bebida. Há muita gente que só muda de atitude quando bebe uns copos. Mas quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor até nos dá uns copos diferentes. Amém? Copos que nos trazem alegria, mas não tem cachaça, não tem álcool. É a presença gloriosa de Deus. Há muitos irmãos que às vezes confundem as coisas. É por isso que Paulo disse, não vos embriagueis com vinho na qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Então, meus irmãos, que eu possa ser cheio da presença do Espírito Santo a cada dia. Isto é efetivamente muito importante. Aleluia. Muito importante. Então, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Eu tenho fraquezas. Eu confesso. Vocês não. Vocês não têm nada. Só eu é que tenho fraqueza. Já comi esta manhã, está bem? Não é fraqueza humana, é fraqueza espiritual. Temos fraquezas todos. E porque temos fraquezas, nós precisamos de um amigo que nos ajude. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo. Ai de nós, se não fosse o grande amor de Deus. Ai de nós, ai de nós, ai de nós. Mas eu já não tenho que me lamentar. Tu já não te tens que lamentar. Porque agora nós temos o Espírito Santo. Então temos é que nos alegrar. Às vezes vejo crentes que estão sempre a lamentar-se. São os crentes Bartimeu. Só pedem. Só pedem. Só pedem. Nunca agradecem. A nossa atitude deve mudar na presença de Deus. Deus não se importa que eu peça, mas é bom quando eu dou. Dou-lhe louvores, dou-lhe honras, dou-lhe glória, dou-lhe reconhecimento, dou-lhe agradecimento. E nós podemos dar-lhe todos os dias isto a Ele. E sabe, nós não louvamos a Deus pelo facto de que Deus nos dá alguma coisa. Nós louvamos a Deus por quem Ele é. Deus não deixa de ser bom se não me der algo hoje. Deus não deixa de ser bom se Ele não te der nada amanhã. Ele continua a ser bom. Você esforça-se por ser um bom pai, esforça-se por ser uma boa mãe e nem sempre você pode dar coisas aos seus filhos. Alguns nem sequer têm nada mais para dar, mas dão-lhe uma coisa muito importante que é amor. E Deus podia não nos dar nada mais, mas há uma coisa que Ele já nos deu e continua a dar, é amor. Por isso a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor e como tal Ele deu. Irmãos, nós como crentes, nós como salvos, nós como homens e mulheres de Deus, temos que ser mais agradecidos, mais reconhecidos. Às vezes, irmãos, nós transformamos-nos em pedintes espiritualmente falando. E parece que tudo no relacionamento com Deus se transforma em dá-me, 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 dá-me. Quando esquecemos que nós temos inclusive o Espírito Santo que está connosco para nos dar e dá-nos, e intercede, e ajuda-nos, e anima-nos, e leva-nos a aproximar-nos mais de Deus, numa comunicação espiritual muito íntima com Deus. Há pouco tempo eu falei de Neemias, se os irmãos estão lembrados. Na quinta-feira também nós estamos a fazer um panorama do Antigo Testamento. Passámos já por vários dos livros da Bíblia, falámos do livro de Neemias. E uma das coisas fantásticas em Neemias
é que Neemias acreditava no poder da oração. E há um momento, se vocês se lembram, em que Neemias estava na presença do rei e Neemias não ia pôr-se a falar em voz alta. Neemias não se ia pôr a fazer uma oração, porque isso para o rei podia ser considerado uma falta de respeito. Mas a Bíblia diz que Neemias orou. Como é que ele orou? No seu íntimo. Quem é que o ajudou a orar? O Espírito Santo. Ele orou. Ele fez uma oração sincera, como: Senhor, muda o coração deste rei. Senhor, faz com que este rei seja propício à tua causa. Faz com que este rei abra o seu coração para que as coisas aconteçam. E meu irmão, minha irmã, há momentos na vida em que tu não vais abrir a boca audivelmente, mas tu no teu interior podes fazer uma grande oração, ser a oração mais pequena. Mas lembra-te de uma coisa, o Espírito Santo está aí para interceder por ti junto ao Pai. Para dar-te a vitória que tu e eu necessitamos. Quantas vezes em momentos críticos, em momentos difíceis, nós não podemos fazer muito mais porque estamos rodeados de tanta coisa. Mas há uma coisa que nós podemos dizer: Espírito Santo, intercede agora por mim junto ao Pai. Espírito Santo, intercede por nós junto ao Pai. Quando ores, meu irmão, minha irmã, deixa que o Espírito Santo te ajude. Aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Esta de aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo também tem muito que se lhe diga. Porque há pessoas que às vezes não ouvem a voz do Espírito Santo e pensam que é o Espírito Santo. E todos nós precisamos ser ajudados. Eu quero dizer-vos uma coisa: o Espírito Santo nunca vai dizer ao meu ouvido algo que contradiga a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai dizer ao meu ouvido algo que sirva para a minha destruição. Não sei se vocês, às vezes nas notícias, outro dia diz que um jovem matou alguém e diz que ouviu a voz de Deus que o mandava matar. Nos Estados Unidos. Não sei se vocês ouviram uma notícia de primeiro. Deus nunca te vai dizer para matares ninguém. Isso é a voz do demónio. É a voz do diabo. Deus nunca vai dizer isso. Deus nunca vai dizer para que tu te imoles por fogo. Deus nunca vai dizer para tu destruires alguma coisa. Isso não pode ser a voz de Deus. Deus não faz essas coisas. Por exemplo, Deus sabe todas as coisas. E quando tu saíres daqui esta manhã, em princípio, tu podes ir em frente não mesmo em frente, senão ias bater no prédio. Mas para a direita, para a esquerda e ali mais ou menos em frente. Agora, a menos que o Espírito Santo te começasse a impedir de tu não ires para a direita ou para a esquerda, tu vais para onde tu quiseres. Mas supõe tu que tu sentes algo dentro de ti que não deves ir para ali. Pode ser que o Espírito Santo está a livrar de alguma coisa que está ali. Pode ser. Ou sobre uma situação que o Espírito Santo tira-te a paz. O Espírito Santo pode estar a dizer, como não há paz, o melhor é tu parares até que o Espírito Santo te dê a luz verde para tu prosseguires. E o Espírito Santo utiliza os semáforos também. O Espírito Santo tem luz verde, tem luz amarela e tem luz vermelha. E nós temos que aprender espiritualmente a utilizar o semáforo de Deus. Agora, tenha muito cuidado, porque eu já encontrei pessoas fanáticas que para tudo tinham que estar a ouvir aí uma voz. Isso pode se transformar em fanatismo. Mas também tenha cuidado em você não dar ouvidos à voz de Deus. São extremos, está a entender? E nós temos que aprender. Eu já contei, uma vez lembro-me eu estava numa cidade, não foi cá em Portugal, e estava perdido, há muitos anos. E uma das pessoas que ia no nosso carro começou a dizer, eu sinto de Deus que você vai para a direita. Pronto, eu disse, eu acredito nessas coisas, eu acredito que Deus fala. E fui. Depois vai para a esquerda, até que fiquei num beco sem saída. Então eu disse assim, olha, é melhor agora não ouvir mais Deus, que eu vou perguntar à polícia onde é que eu estou.
Entende? Como dizendo, por favor, não me engane, eu acredito que Deus fala, acredito que Deus até nos pode dirigir, mas acredito que há pessoas que às vezes se deixam levar pelo fanatismo e dizem que é Deus que está a falar e não é Deus nenhum que está a falar. Então nós temos que ter um certo cuidado, está a entender? Para isso também temos que ser humildes. Porque às vezes, sabe, o inimigo às vezes também traz um certo orgulho espiritual. Orgulho espiritual, sim senhor, que é orgulho. É orgulho, e orgulho, que eu saiba, é pecado. O problema é quando a pessoa se crê que é superior às outras. E sabe uma coisa, ninguém é superior a ninguém. Mesmo aqueles a quem Deus dá dons espirituais, aqueles que têm dons espirituais ou ministérios, nós não somos superiores a ninguém. Porque todos os dons e todos os ministérios só servem para uma coisa, é glorificar o nome de Deus. Quando desses dons, desses ministérios, tu tires alguma coisa para ti, tu já estás a pecar. Porque tu estás a pensar que é por causa de ti aquilo que está a acontecer. Eu já tenho encontrado pessoas que eu penso que elas acham que estão a fazer favor a Deus. Eu até sou um fulano bom. Eu faço isso, mas porque Deus precisa de mim. Não, estás enganado. Deus não precisa de ti. Deus não precisa de mim nesse sentido. Deus precisa de todos nós, mas não precisa de ninguém. Com isto eu quero dizer que ninguém pense que é mais importante que ninguém. O único que é importante no nosso meio é Deus. Agora, Deus tem prazer em usar-nos a nós. Porque Deus gosta de dar coisas aos seus filhos. Deus gosta de dar coisas. E Deus tem todo o prazer em deixar que o Espírito Santo nos ajude nas nossas orações. Porquê? Porque Deus quer que as nossas orações sejam bem-sucedidas. Deus quer que através das nossas orações alcancemos vitória. Deus quer que através das orações nós vejamos o poder de Deus baixar nesta terra e sobre cada situação. Porque o Senhor quer ser glorificado em cada situação. Então, irmãos, é muito importante que nunca nós permitamos que nenhum tipo de orgulho se aproprie de nós e pensamos, eu aconteceu isto, eu sou melhor do que aquele. Não, tu não és melhor. Não penses nisso, porque quando pensares que és melhor, então já estás a pecar. O único que é melhor é Deus. O único que é grande é Deus. Então é bom que nós sintamos o que o Espírito Santo sente. Devemos deixar o Espírito Santo orar através de nós e deixar que o Espírito Santo atue através de nós. E quando o Espírito Santo atua através de nós, o nome de Jesus é glorificado. É verdade, irmãos, que eu acredito que há vários níveis de adoração, há vários níveis de oração, e nós temos todos que aprender a alcançar o nível superior, que é o nível quando nós não duvidamos um só momento naquilo que Deus pode fazer. Sabe porque é que nós às vezes não vemos maiores bênçãos na nossa vida? Porque nós duvidamos. Tiago fala nisto. Somos como a onda. E aqui nós temos ali a costa da Caparica. Vamos ali e vemos como é que as ondas estão agora mesmo. Nunca estão no mesmo sítio. Nunca estão no mesmo sítio. E Deus não quer que eu seja assim. Deus quer que eu seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a sua obra não é em vão em nós. Ele vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Então, uma das coisas importantes é aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu li de uma senhora, não importa tanto o nome, uma senhora que estava a orar e que, daquelas informações da internet, ela conhecia um missionário que estava no Tibete e a notícia que ela recebeu foi: mataram o fulano de tal. E aquela mulher começou a orar, mas quando estava em oração, vinha-lhe à mente uma palavra que era os pés, os pés, os pés. E ela começou com a boca a dizer os pés, até diz: mas o que é que eu estou a orar? Os pés, mas os pés, mas, oh Deus, o que é que eu estou a orar? Então sabe uma coisa, é que aquele homem não estava morto, estava no meio da neve e o Espírito Santo estava a pôr para ela interceder pelos pés, como vocês sabem, os pés estavam na neve e podiam congelar e ele teria que cortar os pés. Só mais tarde é que ela veio a saber, depois, que o Senhor tinha dado um grande livramento a esse missionário, porque aquela mulher começou a interceder. Ela não sabia o que estava a dizer, os pés, os pés, os pés. E ela disse, ela parou e disse, os pés, mas estou a orar, os pés de quem?
Então era Deus que estava, através do seu Espírito Santo, ela estava numa intercessão por aquele missionário que estava no meio da neve e que Deus mandou os seus anjos e protegeram aquele homem. Às vezes nós acordamos à meia da noite e começamos a orar por uma pessoa. Às vezes sabemos quem é a pessoa, às vezes não sabemos quem é a pessoa. Não vos aconteceu já isto? Às vezes demos para parar e orar por aquela pessoa. E começámos a interceder. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Se Deus lhe põe uma carga por um irmão, por uma irmã, por uma pessoa, ore por essa pessoa. Provavelmente Deus está a livrar de algo. E o Espírito Santo está a ajudá-lo a si, a ajudar-me a mim, a orar, a interceder por essa pessoa. O Espírito Santo também ajuda-nos a orar. Romanos 8, 26, que nós já lemos, e o 27, não é? Como? Então, quando diz, do mesmo modo também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, o meu problema e o teu problema é a minha fraqueza. A minha fraqueza faz com que eu não tenha a força suficiente para orar. A minha fraqueza faz com que eu desista. A minha fraqueza faz com que eu tenha sono. A minha fraqueza faz que eu esteja a pensar em tanta coisa quando eu deveria estar mais concentrado naquilo que estou a fazer, que é na oração. E todos nós temos vários tipos de fraqueza. E quando nós nos sentimos dessa forma, é bom que nós digamos, Espírito Santo, eu preciso mesmo da tua ajuda agora. Esta é a minha fraqueza. E eu preciso da tua ajuda neste momento. Vem, Espírito Santo, e ajuda-me. Vem, Espírito Santo, e fortalece-me. Vem, Espírito Santo, e intercede por mim. Vem, Espírito Santo, e põe palavras na minha boca com as quais eu abro o meu coração para ti. Então, meu irmão, comece a usar essa autoridade e esse poder que Deus lhe tem dado a si, que me tem dado a mim, para pedir a ajuda do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Você sabe que Jesus disse à mulher samaritana, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Está a falar de uma atitude. E a nossa atitude tem que ser uma atitude genuína, autêntica, verdadeira, na qual conhecemos as nossas limitações e pedimos a direção de Deus. Em Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, repare bem a expressão, todos os que são guiados, porque há pessoas que não são guiadas, há pessoas que não são dirigidas pelo Espírito Santo, mas porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, uma das diferenças muito grandes em que nós, os crentes, temos o privilégio é que a nós, os filhos de Deus, é o Espírito Santo quem nos deve guiar. É o Espírito Santo quem nos deve dirigir. E é tão bom ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. E diz mais, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adopção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai ou Paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É tão bom sentir quando o Espírito Santo está a confirmar ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. E isto traz-nos uma paz maravilhosa, traz-nos uma paz muito grande, aleluia. E os irmãos estão lembrados também de Jesus quando falou no Evangelho segundo São João, no capítulo 14 e no versículo 26, outra vez referindo-se ao Espírito Santo, diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas, esse quem? Esse Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como é que os irmãos às vezes se querem lembrar se não leem a palavra de Deus? Como é que os irmãos se querem lembrar se não ouvem a palavra de Deus? O Espírito Santo vai nos recordar. Por isso eu aconselho os irmãos, se nós todos pudéssemos todos os dias de manhã ler apenas um versículo da Bíblia e deixar que esse versículo durante o dia nos ajudasse, porque o Espírito Santo faz com que esse versículo se faça vida em nós.
e meditássemos nesse versículo, não era preciso ler, alguns a meta deles é ler 10 capítulos diários, glória a Deus. Mas se o irmão conseguir memorizar só um versículo, já é de grande ajuda. Porque o Espírito Santo depois vai lembrar-lhe esses versículos quando você mais precisa. Como é que o crente quer ter vitória se não lê a Bíblia? Eu entendo que há irmãos que não sabem ler, mas podem ouvir. Hoje, graças a Deus, hoje há tudo. Pode estar a ouvir a Bíblia. Eu posso ir no meu carro a ouvir a Bíblia, é fantástico, não é? Então, vamos ouvir a Bíblia. Isto é bom, mas o Espírito Santo só nos lembra aquilo que já foi ouvido, aquilo que já foi lido. E neste caso é a palavra de Deus. O Espírito Santo, irmãos, desculpem lá, não vai usar o malhão para falar comigo. Nem consigo. Nem o fado da moraria ou um fado qualquer. O Espírito Santo usa a palavra, está a entender? Há crente que está muito confundido. Eu sei que alguns, por ouvir os hinos, às vezes chegam aqui, pastor, canta aquela eu bati no gato. Agora já não se pode dizer que bateu no gato, eu brinquei com o gato. O Espírito Santo não usa esse tipo de coisa. O Espírito Santo usa a palavra de Deus, está a entender? Porque é a palavra de Deus que produz fé no coração. É a palavra de Deus que muda a nossa consciência. É a palavra de Deus que nos faz interiorizar o grande amor de Deus e nos faz sentir esse amor e nos leva a querer ser como Ele, a imitar os seus passos. Então o ensino e a orientação do Espírito vem, a maioria das vezes, através da Bíblia. Irmão, leia mais a Bíblia. E deixe que o Espírito Santo use aquela palavra para falar ao seu coração, para o edificar, para o fazer crescer. Agora, outra coisa que você tem que estar preparado, e eu tenho que estar preparado. Muitas vezes o Espírito Santo usa os versículos também para nos dizer que coisas na nossa vida estão mal. E eu tenho que deixar que o Espírito Santo me mostre aquilo que está mal. E se está mal, eu tenho que mudar. Porque Deus quer a minha correção, Deus quer que eu seja melhor a cada dia. Deus não quer que eu seja um mau filho, Deus quer que eu seja um bom filho. E porque Deus quer que eu seja um bom filho, Ele corrige-me, Ele corrige-te. Porque Ele tem prazer em que tu sejas melhor, em que eu seja melhor, em que cada um de nós seja melhor. Para isso Ele utiliza a sua correção através também do seu Espírito Santo. É por isso que Paulo disse aos Romanos, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E finalmente, deixe que o Espírito Santo ore através de si. Então muitas vezes não sabemos como orar, não compreendemos as necessidades alheias, nem qual é a solução, não temos a certeza da vontade de Deus, ou talvez não tenhamos palavras que expressem o nosso amor por Deus que brota em nós. O Espírito Santo oferece para levar toda a nossa ansiedade, toda a nossa dificuldade da alma e apresentá-la ao Pai. Por vezes, Ele faz isso derramando através dos seus lábios e na sua língua uma oração que vem dele e não da sua mente. Sobre a sua inspiração, eu manifestamos a adoração a Deus e abrimos totalmente o nosso coração. Romanos 8:26 diz, 27, como eu volto a repetir, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Que alívio é saber que Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos ajudar. Não temos de compreender todo o problema, nem sequer a respectiva solução. O Espírito apresenta-se com as suas próprias palavras e sempre Ele vai pedir o que é melhor para mim e o que é melhor para os outros. Ele ora segundo a vontade de Deus, o que nos dá a certeza de que a oração será respondida. Este tipo de oração chama-se oração no Espírito, ou falar em línguas. É também designada glossolalia, da palavra grega que significa línguas. Milhões de cristãos nos nossos dias deixam que o Espírito Santo ore através deles, na língua da sua escolha. Não a língua que eu quero, não a língua que eu escolho, mas a língua que Deus escolhe. É por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. É evidente que o apóstolo Paulo deixou o Espírito orar através dele, em línguas.
sempre que intercedia pelas necessidades dos novos crentes, pelos obreiros, pelas igrejas que ele tinha fundado, ele sabia que precisava do Espírito Santo. Por isso, irmãos, vamos atuar sempre no poder do Espírito Santo, porque Deus é aquele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Foi aquilo que ele disse aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. E 1 João 5, 14, 15 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Aleluia. Então, meus amados irmãos, vamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus e vamos deixar que o Espírito Santo do Senhor interceda por cada um de nós.